Creio que Deus, nesta noite, tem uma palavra doce para o nosso coração. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração? Amém. Então, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esta noite tão abençoada que o Senhor proporciona a todos nós, Senhor. Ó, querido Deus, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. O Senhor tem algo especial para cada um de nós, Senhor, porque não sou eu, não é nenhum dos pastores, não é nenhum de nós, ó Deus, mas é o Senhor que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Certamente, Senhor, o Senhor já está presente neste lugar, meu Deus, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abra a sua Bíblia, você estando em pés. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 107. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre um tema maravilhoso, os feitos de Deus, tá bom? Os feitos de Deus. E neste Salmo de número 107, nós não vamos ler ele todo, porque ele tem 43 versículos, mas vamos ler alguns versículos, vou falando dos versículos que nós vamos lendo, amém? Salmo 107, do versículo 1 ao 9, primeiro, eu estarei lendo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, que os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Agora vou pedir para vocês lerem o versículo 14, vamos lá? Pela sua bondade. Isso aí, vamos de novo? Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Versículo de número 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Versículo 29. Apartar a tormenta e acalma as ondas. Versículo 30. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Versículo 38. E ele os abençoou, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, então senta dando glória a Deus, amém? Assim a gente dizia lá na Assembleia de Deus, glória a Deus, amém? Queridos irmãos, então gostaria de meditar com vocês sobre este tema que eu achei muito importante, os feitos de Deus. Estarei lendo aqui uma introdução. Neste texto da palavra de Deus encontramos o relato dos grandes feitos de Deus, que Deus realizou em prol do seu povo Israel, demonstrando todo o cuidado que tinha com o seu povo. Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas e também o mantenedor de tudo aquilo que Ele criou. Você pode glorificar Deus por isso? Amém? Vemos que na história de seu povo, o Senhor Deus nunca os abandonou, mas cumpriu com as suas promessas, sempre aplicou sua misericórdia sobre eles. Por isso entendemos que Deus é o nosso socorro, amém? Deus é a nossa fortaleza. Em
toda e qualquer situação, Ele está cuidando de nós e entendemos que os cuidados de Deus para conosco estão relacionados com os seus atributos fiéis e não com os nossos méritos. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? Podemos sim desfrutar deste cuidado de Deus, pois o seu grande amor nunca falha. Amém, queridos? Então essa aqui é uma pequena introdução. Eu sempre quando vou falar uma palavra, eu escrevo uma introdução, mas eu não consigo decorar ela, entendeu? Por isso que eu não falei direto, eu tive que ler aqui. Amém, queridos? Irmãos queridos, então o nosso tema é esse daqui, olha. Os feitos de Deus. E o primeiro tópico nosso, ele resgatou da mão do inimigo. Fala comigo, resgatou da mão do inimigo. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, eles foram resgatados. Eles foram libertados do Egito, onde eles estavam escravos 430 anos. E Deus, com mão forte, com mão poderosa, tirou esse povo dali, levou eles para o deserto. Depois do deserto, chegaram a Canaã, uma terra que Deus havia prometido já lá no passado para Abraão, Isaque e Jacó. E Deus cumpriu com todas as suas promessas, com todos os seus cuidados para com o seu povo. Deus tirou eles com mão forte. Por isso que o versículo de número 1 e 2 fala assim, olha. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Agora ele para o verso 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Quem só pode dizer isto, irmãos? Que o Senhor é bom, porque a sua benignidade é para sempre, aquele que foi remido, aquele que foi redimido. Amém, queridos? E hoje não é diferente para nós também, irmãos. Nós fomos remidos, mas não foi por Moisés, não foi por Abraão. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Amém? Fala igual o pastor Hamilton, você perdeu a oportunidade de dar um amém mais forte. Estamos aprendendo, viu, pastor? Amém, queridos? Então, amados, você veja bem que Jesus já libertou nós da mão do inimigo. Agora, depois você volta aí no Salmo 107, que nós vamos ler mais, tá? Mas tem uns versículos no Evangelho de Lucas que eu quero ler com vocês. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67, alguns versículos em diante, Lucas 1, 67, há um cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez o quê? Fala bem forte. Remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para os livrar dos nossos inimigos. Fala assim, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que o aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos que, libertados das mãos dos inimigos, fala comigo, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade, justiça perante Ele. Quantos dias? Todos os dias da nossa vida. Você pode glorificar a Deus, irmãos? O que Deus fez por nós, irmãos, através de Jesus Cristo, nos remiu, nos transformou, nos redimiu,
do inimigo, do pecado, da orgia, de tudo que era ruim. A Bíblia diz lá em Colossenses 1,13, fala assim que Ele nos tirou ou nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou nós do império das trevas e colocou nós no reino da luz. Você pode glorificar a Deus, irmão? Hoje você tem luz no Senhor. Hoje você é iluminado porque você segue a Jesus Cristo Salvador. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, você tem a luz da vida. Sabe por quê? Porque Jesus tirou você lá da potestade e te colocou você no reino dele. Você pode glorificar a Deus? Então, a primeira coisa, irmãos, não está aparecendo para nós ali hoje, mas o Galo tinha colocado os tópicos, mas não tem problema. Amém? Então, queridos, a primeira coisa é que ele resgatou nós. E por isso nós temos que cantar louvores, dar graças a ele, bendizer o nome dele. Rendei-lhe graças, a Bíblia diz. Rendei-lhe louvores. Render gratidão a Ele. Amém, queridos? Isso foi o que Jesus fez por nós. A primeira coisa, o grande feito de Deus na nossa vida é este. Por isso você deve se alegrar, porque hoje habita em você o Espírito Santo de Deus. Hoje habita em você a paz de Deus. Hoje habita em você a fé em Deus. Amém? Hoje habita você uma esperança em Deus. Amém? Hoje habita em você uma graça de Deus que Ele trouxe da sua glória para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Você pode glorificar Deus? Então isso é a primeira coisa que Deus fez por nós, um grande feito que Deus fez por nós. Amém? Faça assim com a mão. Fala: Pai Celestial, te agradeço por teres me salvado, por teres me libertado, por teres me comprado, por teres me colocado no teu reino. E eu te glorifico, e eu te exalto, e eu te magnifico, e eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Toma posse! Aleluia! E a Bíblia continua aqui, irmão, nesse salmo. Eu estava lendo ele. Que salmo maravilhoso! Quantos feitos de Deus tem aqui para o seu povo. A segunda coisa está no versículo de número 5. Diz assim: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. O Senhor alimentou o seu povo. Fala comigo: o Senhor alimentou o seu povo. Vamos lá? Famintos e sedentos, e o Senhor trouxe alimento. Olha o versículo de número 9 agora. Como é que está escrito? Está lá, ó. Pois fartou a alma sedenta, encheu de bens a sua alma faminta. Glória a Deus, Ele trouxe alimento. Ele trouxe o maná. Ele jorrou água da rocha. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, sede é a coisa mais ruim que tem. É ou não é verdade? Quem já passou sede aqui? A gente às vezes passa sede, precisamos de beber água. Irmãos, aquele povo estava com sede. Mas Deus falou assim: não tem problema, aqui não tem lugar nenhum para ter água, aqui não corre rio, não tem jeito. Mas Moisés, toca na rocha. A rocha vai dar água para esse povo. Os grandes feitos de Deus, irmãos, acontecem
No deserto da nossa vida, irmãos, Deus é poderoso para fazer jorrar água da rocha no deserto. E Deus fez isso, alimentou eles com a água, alimentou eles com o maná todos os dias. Ainda Deus manteve uma coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra para eles naquele sol causticante no deserto. E Deus manteve uma coluna de fogo durante a noite para aquecer todo o arraial. Você pode glorificar Deus? Olha que providência divina! E quando Neemias faz uma oração lá no capítulo 9, ele fala assim, olha, ele deu o seu bom espírito, ele não tirou o maná da sua boca, ele fez jorrar água da rocha na sua sede. 40 anos, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, seus pés não incharam. Você pode levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus? Que grande feito Deus fez, irmãos. Porque Deus criou e Deus mantém e Deus é responsável, irmãos. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre com ela. Deus fez promessa na tua vida? Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai realizar. Deus vai fazer. Creia na palavra de Deus, você vai ver um milagre acontecer na tua vida, na sua família, nos seus negócios, em tudo que você precisa dele, de Deus. Você pode glorificar Deus? Amados irmãos, Deus alimentou o seu povo. Alimentou fisicamente e alimentou espiritualmente. Você sabia, irmãos, que o alimento espiritual ele é fundamental para a tua vida? Fundamental para você. Sabe por quê? Você fala assim, eu vou no culto nesse frio, mas você está sendo aqui alimentado espiritualmente. E um crente alimentado espiritualmente, irmãos, ele resiste às tempestades da vida. Ele tem força, ele tem graça, ele tem unção de Deus, ele tem caráter de Deus, ele tem sabedoria de Deus, ele é comedido nas suas palavras, porque ele é um crente espiritual. Deus quer fazer de nós, irmãos, crentes espirituais, não crentes meia boca. Já viu esse termo já? Não crentes meia boca. Deus quer fazer de nós crentes avivados. Queridos irmãos, Ele alimentou o seu povo. Eu quero dizer para você que Deus tem alimento para você nesta igreja, viu? Se vocês estiveram aqui domingo, quando você ouviu o nosso pastor Hamilton pregando sobre o azeite. Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. Até hoje eu não esqueço essa palavra. Você esqueceu? Não esqueceu. Sabe por quê? Foi Deus que mandou para nós. É o alimento espiritual para a nossa vida. Entendeu? Então, queridos, é fundamental a casa de Deus. Por isso que o salmista ele fala assim, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? Para contemplar a sua formosura e fazer o que mais? E aprender no seu templo. Aí ele fala assim, lá no Salmo 27, verso 4, verso 5, fala assim, olha, porque no dia da adversidade, ele me esconderá no oculto do seu tabernáculo. Pôr-me-á sobre uma rocha, e um hino de louvor eu darei ao Senhor. Você pode glorificar Deus, irmãos. Você está num ambiente de glória, num ambiente de graça, num ambiente onde você vai crescer espiritualmente, numa casa onde se prega a palavra, numa casa onde reina o Espírito Santo de Deus.
Você podia até dar uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Amém? Porque nesta casa, neste púlpito, daqui sai palavra de Deus para vocês. Palavra de orientação divina para o seu coração. Amém, queridos? Irmãos, outra coisa, realmente não apareceu. Não tem problema. Mas é isso mesmo. Outro detalhe agora, irmãos. A outra coisa que Deus fez de um feito maravilhoso, olha aqui, o versículo de número 20. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Vamos de novo? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Oh, irmãos, a palavra de Deus é alimento para nós. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Jeremias disse, não é a tua palavra como fogo, diz o Senhor, ou como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus se cumpre dia após dia. Josué disse, de todas as boas palavras que o Senhor Deus disse a Moisés, nenhuma delas caiu por terra. Deus as cumpriu todas elas. Todas elas Deus cumpriu. E a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder também, irmãos. Um homem chegou para Jesus e falou, Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus falou assim, eu irei e lhe darei saúde. Porque Jesus estava sempre disposto, irmãos, a fazer, a realizar, a curar, a libertar, a socorrer as pessoas. Quando aquele homem falou assim, Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Oh, glória a Deus, irmão. Jesus falou assim, nunca vi tanta fé em Israel como eu estou vendo neste homem. E a Bíblia diz que Jesus falou, vai. Quando ele foi, chegou em casa, o criado dele já tinha sarado. Você pode glorificar a Deus? Uma simples palavra, irmãos. E nesta noite, Deus está te dando uma palavra de fé para o teu coração. Você que está querendo desistir das coisas, querendo abandonar tudo, jogar a toalha, como diz no mundo, né, um ditado, está entendendo? Você que está querendo abandonar tudo, está entristecido, Deus tem algo especial para a tua vida. Não desista, não retroceda, não volte atrás, avance, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. É esta palavra que diz isso para nós, irmãos. A palavra de Deus foi enviada, e a Bíblia diz, enviou a sua palavra e o sarou. Deus quer curar primeiramente a tua alma. Deus quer curar o teu espírito. Deus quer tirar você desta posição que você está para baixo. Deus quer fazer você levantar a sua cabeça e caminhar e andar. Amém, querido? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, irmãos, que se você ler lá também em Salmo 23, diz assim, olha, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Oh, meu irmão, há um refrigério para a alma, há uma cura para as tuas emoções. Está com a emoção abalada, há uma cura de Deus para você. Há uma cura para a sua mente ser renovada.
Há uma cura quando você está com mágoas do passado. Deus quer reverter isso e te dar uma nova vida nesta noite, irmão. Você que tem tristeza do passado, lembrando das coisas do passado, Deus quer que você avance. A Bíblia diz que eis que faço novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na tua vida, irmão. Você pode glorificar a Deus. Enviou a sua palavra e o sarou. Este é um grande feito de Deus. Por isso que está escrito na palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é através da palavra de Deus que você é alimentado, que você é sustentado, e nesta noite Deus quer fazer milagre na tua vida. Quando for chamado aqui para você vir orar, você vem aqui que você vai ver a bênção que você vai receber. Amém? Outra coisa, irmãos, que Deus faz, está lá no versículo de número 29. Versículo 29 diz assim: faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Você pode glorificar a Deus? Irmãos, no teu barco, na tua vida, pode levantar ondas, pode levantar ventos, mas aquele que acalma o vento, que cessa as ondas, ele está aqui nesta noite. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Aquele que andou sobre as águas, aquele ungido, aquele que tinha azeite, amém? Não afundou. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso. Jesus está aqui, Ele há de acalmar, Ele há de cessar as tormentas da tua vida, vai cair por terra, porque Jesus é que vai fazer esse milagre na tua vida. Glória a Deus. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Mesmo, o salmista diz assim, ó, que mesmo estando na sombra, passar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, é Deus, é os feitos de Deus na tua vida. E a Bíblia diz aqui, olha, então se alegram na bonança. A bonança é a paz. Você há de se alegrar na paz no teu lar. Você que está vivendo em tribulação no lar, Deus tem uma paz para o teu coração. Deus tem uma paz para a tua vida. Vai cessar a tormenta. Há de cessar a tribulação. Os dias melhores virão. O tempo de cantar chegou. Tome posse desta vitória, desta bênção, destes feitos de Deus na tua vida. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus? Olha, irmãos, ainda o versículo de número 38, nós já estamos encerrando. Verso 38, como é que diz? Toma posse desta vitória, irmão. Ele te abençoa. Ele te abençoou. Olha só.
de modo que se faz o quê? Multiplica muito, e o seu gado não diminui. Não vai diminuir não, o teu comércio vai crescer, irmão. Os teus negócios vão de crescer. Amém? Os feitos de Deus são preciosos e maravilhosos. E a bênção de Deus, ela é certa. Amém, queridos? Está aqui na palavra, olha. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam pouco, multiplicam muito, e o seu gado não diminui. O povo de Deus é abençoado, amém? Faça assim com a mão, receba esta bênção agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, cuida do teu povo, Senhor. Multiplica as finanças do teu povo, Senhor. Multiplica, Senhor amado, a clientela no comércio do teu povo, Senhor. Multiplica as bênçãos, Senhor, incontáveis, insondáveis, poderosas, meu Deus, na vida do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Agora o verso 43, para nós encerrar. Como está escrito? Quem é sábio, observe estas coisas e considere o quê? Atentamente as benignidades do Senhor. Quem é sábio aqui, levanta a mão. Aleluia. Quem é sábio, observe todo este capítulo, este salmo, do versículo 1 até o versículo 42. Leia ele. Quem é sábio, observe estas coisas. Considere atentamente. Quem é sábio, observe que foi Deus que resgatou você. Quem é sábio, observa que Deus é o provedor para a tua vida. Quem é sábio, saiba que Ele que envia a palavra para curar. Quem é sábio, desfruta da paz de Deus, da bonança. Você pode glorificar Deus. Vamos nos colocar em pé agora, irmãos, então. Glória a Deus. Aleluia.